Fala galera, quer aprender por que a função global do Solidity Transaction.origin deixa um smart contract vulnerável a ataques de phishing? Então, se liga no vídeo. Fala Builder, sou Ismael Mesquita, falo diretamente da Web3 Dev, um canal com conteúdo exclusivo sobre Web3 para developers. E se você quer participar da construção da nova internet, considere se inscrever aqui no canal e também acessar o nosso Discord no endereço discord.web3dev.com.br. Recado dado, bora pro vídeo. Então, galera, dando continuidade ao vídeo. Se você estuda programação voltado para blockchain, e em especial usando a linguagem Solidity, muito provavelmente você já se deparou com essas duas variáveis, que são message.sender e transaction.origin. Essas variáveis elas podem ser usadas para autorização em um smart contract. Calma, eu vou explicar o que seria essa autorização. Um exemplo. Imagine que você possui uma loja e deseja sacar uma fração do saldo que você tem em caixa. Para fazer essa operação de saque, você precisa ser uma pessoa autorizada a executar esse tipo de transação. Então, considerando o exemplo anterior da loja, em se tratar de contratos inteligentes, as regras de interação com o contrato elas devem estar muito bem definidas. Caso contrário, qualquer usuário poderá executar uma função de saque, mesmo que ele não seja o dono do contrato. Então, voltando lá para o início, na linguagem Solidity, essas duas variáveis elas podem ser usadas para verificar se você é ou não uma pessoa autorizada a realizar algum tipo de transação. Porém, vamos entender mais adiante que não se deve usar transaction.origin para autorizar transações em um contrato inteligente. Isso porque essa função deixará o contrato vulnerável a ataques de phishing. Então, não use transaction.origin. Então, eu já entendi que eu não devo usar transaction.origin para autorização no meu contrato inteligente. Mas o que é de fato transaction.origin? Basicamente, é uma variável global da linguagem Solidity que, quando ela é invocada, ela retorna o endereço de conta externa de quem implantou o contrato inteligente. Talvez você esteja se perguntando por que seria um problema retornar o endereço de carteira de quem implantou o contrato inteligente, já que o blockchain ele é público. E sim, essa informação está correta. O blockchain ele é público e não há problema em saber o endereço de quem implantou um contrato inteligente. Mas nós estamos lidando com um caso em que o usuário ele implantou um contrato inteligente na blockchain e usa o transaction.origin para autorizar algum tipo de transação. Por exemplo, autoriza que apenas ele possa executar uma função de saque e caso o endereço de carteira não seja o dele, a função não será executada. Portanto, como o dono do contrato usou a variável transaction.origin ao invés de message.sender, o contrato implantado por ele ficará suscetível a ataques de phishing. Então, retornar o endereço de conta externa não é necessariamente o problema, mas sim autorizar a transação fazendo uso da variável transaction.origin. Como eu falei antes, transaction.origin é uma variável global da linguagem Solidity. Porém, vale a pena ressaltar que o Solidity ele suporta três tipos de variáveis, que são as variáveis de estado, as variáveis locais e, por fim, as variáveis globais. Nesse vídeo eu não irei tratar sobre cada uma dessas variáveis especificamente, mas eu escrevi uma documentação completa com mais detalhes sobre cada uma, inclusive com trechos de código que você pode executar no Remix ou na IDE da sua preferência para você fixar melhor a diferença entre elas. Na documentação oficial, você irá encontrar uma seção descrita como funções e variáveis especiais da linguagem Solidity. Então, dessa lista, eu deixei apenas as que são importantes para nós nesse momento, que são message.sender e transaction.origin. O retorno dessas duas variáveis aqui está um pouco diferente da documentação oficial. Eu simplifiquei para que possamos entender com mais facilidade a diferença entre elas. Então, basicamente, a variável message.sender, quando ela é invocada, ela retorna um endereço de conta externa ou de um smart contract, ou seja, quem está chamando a transação no momento. Já a transaction.origin, quando ela é invocada, ela retorna apenas o endereço de conta externa de quem implantou aquele contrato. Essa é uma forma resumida de diferenciar essas duas variáveis. Um fato muito curioso quando pesquisamos por transaction.origin na documentação oficial é que o texto dedicado a explicar as consequências do uso da variável é bem curto e vai direto ao ponto, informando que não se deve usar a função para autorização, seguida de dois trechos de código, exemplificando um caso de uso incorreto da função para autorizar uma transferência. Então, eu citei anteriormente dois termos sem introduzi-los e eu vou explicar agora a diferença entre eles.
Mas antes eu preciso fazer uma observação importante, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, a rede Ethereum ela suporta dois tipos de contas, que são conta externa e conta de contrato inteligente. Eu estou falando isso porque o merge ele já ocorreu e uma das propostas do Ethereum 2.0 é a unificação desses dois tipos de contas. Então, dando continuidade, a conta externa ela tem a função de enviar e receber pagamentos fora da EVM. Já uma conta de contrato inteligente, além das funções de enviar e receber pagamentos, ela existe dentro da EVM. Então, uma das principais diferenças entre esses dois tipos de contas que a rede Ethereum suporta é o fato de uma ser externa à EVM e a outra ser interna, no caso dos contratos inteligentes. Explicando com mais detalhes, a conta externa ela pode ser gerada quando um usuário ele interage com uma crypto wallet. Nesse exemplo, eu estou usando a MetaMask, mas não precisa ser essa necessariamente. E uma das características principais da conta gerada é que ela é controlada por uma chave pública e uma chave privada. Porém, ela não terá um código autoexecutável associado a ela no momento em que ela é gerada. Já o endereço de contrato inteligente, ele é gerado quando um usuário, a partir de uma conta externa, decide implantar um código na EVM. Esse código nós chamamos de contrato inteligente. Depois que esse código ele for implantado na EVM, esse código ele se tornará lei. Então, todas as interações com esse contrato elas precisam estar bem definidas. As características principais é que nesse tipo de conta existe um código autoexecutável que é associado a ela, mas não possui uma chave pública e uma chave privada única dela. Até porque isso seria insustentável em algum momento, pois imagine que você deseja implantar 50 contratos inteligentes e associar uma chave pública e uma chave privada a cada um deles não parece uma boa ideia. Por isso, a partir de uma conta externa, você pode implantar esses mesmos 50 contratos e ter o controle deles apenas lembrando as suas chaves da conta externa. Parece muito melhor assim, não? Então, depois da nossa teoria, nós chegamos ao nosso caso de estudo. Imagine que a Alice, a partir da sua conta externa, decide implantar um contrato para a loja dela, porque ela quer que as vendas sejam processadas usando a tecnologia blockchain. O contrato foi implantado com sucesso e, inclusive, foi verificado na blockchain e as vendas já iniciaram, tudo corre bem, até que um certo usuário percebeu que no contrato da Alice existe uma função de transferência que faz uso da variável transaction.origin. E no momento atual, o contrato da Alice possui um saldo de 30 éteres. Então, o usuário que nós vamos chamar de Bob sabe que a variável transaction.origin, quando é usada em um contrato inteligente para realizar algum tipo de autorização, deixa o contrato vulnerável a ataques de phishing. Então, logo em seguida, ele cria um contrato, tomando o contrato da loja da Alice como base para explorar a vulnerabilidade. Como a blockchain é pública, ele viu que a última interação da conta externa da Alice foi com um contrato associado a um marketplace de NFTs. Então, a ideia do Bob é se passar pela plataforma de vendas de NFTs, de tal forma que quando a Alice tentar fazer login na plataforma, na verdade ela estará executando a aplicação maliciosa criada pelo Bob, chamando assim a função de ataque que foi definida pelo Bob no contrato malicioso. Então, logo que a função ataque é executada pela Alice, todos os fundos do contrato da loja serão enviados para a carteira do Bob, concretizando assim o ataque de phishing. Esse é um exemplo para o contrato da loja da Alice, e é um contrato bem simples. Ele possui uma função comprar, precisa ser payable. Em seguida, nós temos uma função de transferência. E a característica dessa função é que ela só pode ser chamada e executada pelo owner, ou seja, o dono do contrato, que nesse caso é a Alice. Nessa função são passados dois parâmetros: o endereço que irá receber o Ether, ou seja, o endereço de carteira que pode ser da Alice, ou outra conta que ela deseja enviar o saldo de Ether. Caso quem esteja tentando executar essa transação não seja a Alice, essa transação será revertida, o que quer dizer que ela não será executada e retornará um erro. Nós temos uma função getBalance, que quando ela é executada, ela irá retornar o saldo em Whey do contrato inteligente. Passando para o contrato do Bob, esse exemplo a gente vai implantar. O contrato do Bob ele precisa referenciar o contrato da Alice. Perceba que loja da Alice é o nome do contrato da loja da Alice. E ele irá referenciar isso apenas como Story. Ou seja, toda vez que ele estiver usando a palavra Story no contrato dele, ele estará se referindo ao contrato loja Alice. No constructor,
ele precisa que o contrato inicialize tendo como parâmetro o endereço do contrato da loja da Alice. Em seguida, nós temos a função ATAC, que quando é executada pela Alice, como eu mostrei anteriormente, ela irá autorizar, inconscientemente, que todo o saldo do contrato seja enviado para o endereço de conta externa do Bob, ou seja, a carteira do Bob. Agora nós vamos executar esse código no Remix. Então, pessoal, agora que a gente já está aqui no Remix, eu tenho os dois códigos, os dois trechos de códigos que eu passei anteriormente na apresentação, que é o contrato do Bob, mais abaixo, e o contrato da loja da Alice. Para compilar esse contrato, você pode pressionar esse botão aqui, ou pressionar Ctrl S. Vai aparecer esse cheque verde aqui. Em seguida, você pode clicar na nova aba, que é de Deploy. E agora aqui embaixo, em Contract, você tem duas opções de contratos. Primeiro, a gente precisa fazer o deploy do contrato da loja da Alice. A gente vai apresentar a primeira conta como uma conta externa da Alice. Vai clicar em Deploy. Ok, o deploy do contrato foi feito. E aqui a gente tem as três funções, que são a de comprar, a de transferir e a de checar o balanço do contrato. Perceba que aqui fica menos abstrato que eu falei antes, que é os dois parâmetros que essa função ela recebe para ser executada, que é o campo de endereço e o amount, que é a quantidade de Ether que você quer enviar para algum endereço, só que em Way. Quando a gente executa a função getBalance, ela retorna zerada, mas ela também retorna o valor em Way. A gente vai ver depois executando ela. Agora que a gente já tem o endereço de contrato da Alice, da loja da Alice, agora a gente vai usar a segunda conta como o endereço de conta externa do Bob. E a gente vai selecionar aqui o contrato do Bob. Perceba que eu falei antes que para esse contrato do Bob funcionar, ele precisa que o construtor ele inicialize com um parâmetro que é o endereço do contrato da loja da Alice. Como a gente já tem esse endereço de contrato, a gente vem aqui, copia, cola nesse campo e executa. O contrato do Bob está aqui abaixo. Perceba que se o endereço do Bob tentar executar a função de ataque, a função ela retorna um erro. A função getBalance, que é para saber o balanço do contrato, e o owner, que é o dono do contrato, que é o Bob. Agora, para o nosso caso funcionar, a gente vai usar esse endereço de conta como um dos clientes da loja da Alice. E a gente vai enviar para o contrato da Alice 30 Ethers. Então, eu vou executar aqui a função comprar. Beleza, foi executado. Você já percebeu que o balanço aqui mudou. Agora a gente tem 30 Ethers. Quando eu executar a função getBalance, ela vai me retornar esse mesmo valor, só que em Way. Então, o 30 seguido de 18 zeros. E se eu tentar também executar essa função de ataque com esse endereço de um cliente, essa função ela não vai ser executada. Mas a gente tem que lembrar que quem tem que executar essa função é a Alice, a partir do endereço de conta externa dela. Então a gente vem aqui em cima, muda para o endereço de conta da Alice. Perceba que o endereço de conta do Bob tem o mesmo valor que o endereço de conta da Alice. Então a gente vai usar o endereço de conta da Alice agora. Vai clicar na função ataque do contrato malicioso do Bob. Quando eu clicar, a função vai ser executada com sucesso. E perceba que o contrato da Alice, todo o saldo foi enviado para o endereço de conta externa do Bob. E a gente pode ver aqui em cima 129,99 que estavam no contrato da Alice. Então, quando a gente clicar aqui na função getBalance, ele vai me retornar zero novamente. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Então, galera, agora finalizando o vídeo, eu trouxe um caso real onde eles usaram a variável transaction.origin para autorizar transferências. Eu acredito até que vocês já devem conhecer, e eu estou falando do caso da THORChain, referente ao token Rune. E essa vulnerabilidade eles só descobriram porque um hacker que tinha roubado outra plataforma deles deixou essa mensagem nos logs. Então, algumas pessoas foram analisar o contrato inteligente e eles acabaram encontrando a variável transaction.origin. E é muito similar ao caso que eu mostrei para vocês. Ela precisa da aprovação, inclusive tem os campos de endereço, eles tiveram que fazer um upgrade do contrato, tem um comentário referente à função e
se referindo também à variável global transaction.origin. Então, quando surgiu um caso de um contrato malicioso, eles tiveram que twittar para não interagirem com o contrato malicioso. Estou com ele aqui aberto e perceba que é muito atual. Ele data desse ano de 2022, do mês 3. Então, pessoal, é um caso que usaram essa variável, tiveram problemas, porque foi relatado por alguns usuários que após interagir com o Detor, eles tiveram os fundos roubados. Não especificamente o Detor, mas alguns ataques de phishing aconteceram. E o principal, que ficou gravado na rede, pelo menos que eles tweetaram, foi esse que eu estou mostrando para vocês. Então, galera, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham entendido que não se deve usar a variável transaction.origin para autorização em um smart contract e que se deve usar message.sender. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. E não se esquece também de se inscrever no canal, dar like se esse conteúdo te ajudou. É isso. Valeu!